Pois bem, prosseguindo falando de Inquisição, agora a Inquisição Católica, a Inquisição Católica, irmãos, ela estava em todo o mundo católico. Ela já estava aqui no Brasil, nós vamos estudar agora 1560 da era cristã. Bom, ela estava aqui no Brasil, ela estava na Índia, todos os locais onde Portugal abriu colônia, na África, em todos os locais ele levava a Inquisição. Bom, então, citar um exemplo, se você for comprar livros de Inquisição, você vai encontrar milhares de histórias. Eu peguei aqui uma em 1 milhão, tá bom? Para poder contar para vocês. Então, escolhi o ano 1560 da era cristã. A Inquisição atuava em toda a Europa, mas também nas Américas e na Índia. Neste período, Portugal tinha como regente o cardeal inquisidor Henrique I, que fortaleceu a Inquisição em todos os continentes que Portugal possuía colônia. Bom, eu coloquei aí uma citação, um exemplo do historiador Charles River, na obra A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. É um livro de história, né? É importante, como eu sempre digo para vocês, porque os seus filhos, quando vão para as faculdades, eles estudam esses livros. Então, nós temos que pegar e falar para eles hoje, né, sobre qual é a verdade da história. Você vai chegar na faculdade, vão te contar isso. Mas, na verdade, a história verdadeira é outra. Essa que está matando da Inquisição, ela é a Babilônia apocalíptica. Eu falo porque eu conheço jovens, muitos casos, que foram para a faculdade e se desviaram. Meu filho, quando ele foi para a faculdade, eu falei, vamos te contar essa história, não acredita não. A história verdadeira é essa e essa. Não? Pois bem, o comentário diz: Dom João III foi sucedido pelo seu neto Sebastião I, ainda menor de idade, quando ascendeu ao trono. Lembramos, estamos na página 21. Governou sob a regência da rainha viúva Catalina, que por acaso era devota e seguidora do cardeal Henrique, mais tarde o próprio rei. Henrique foi um poderoso defensor da Inquisição, e foi principalmente graças à sua influência que Aleixo Dias Falcão foi enviado a Goa, que é uma região da Índia, né, onde Portugal tinha uma colônia, como o primeiro inquisidor em 1560. Como já foi descrito em vários textos, Aleixo Dias Falcão era a quintessência do encapuzado moreno, o fanático sociopata da fé, cuja execução de suas funções beirava o patológico. Isso aqui é um historiador descrevendo, irmãos. Na verdade, por quê? Como eu digo, esses homens, eles são sacerdotes de Baal. Quem pratica essa religião do culto aos mortos, esquece, são sacerdotes de Baal. Eles são sacerdotes de Baal, eles praticam essa religião do mal. Então, eles têm um ódio principalmente pelos anabatistas e pelos judeus. Tá bom? Então, o fanático então beirava o patológico. Em um ano, ele havia estabelecido um tribunal que ganharia a sinistra reputação de ser o mais impiedoso de toda a, ele escreveu, cristandade. Você veja o problema do historiador. Ele não consegue perceber que essa não é a igreja de Jesus, que essa é a Babilônia apocalíptica. Ele não consegue perceber. Então, aí ele escreve de toda a cristandade. Aí, então eu botei de toda a catolicidade. Ele está falando que esse tribunal, dos tribunais que foram feitos pela Inquisição, que eram, né, diabólicos, e esse vai ser um dos piores. E prossegue. Uma história foi contada pelo historiador indiano Anant Kakibah Priokar em seu livro de 1961 sobre a Inquisição de Goa, do embaixador de Portugal em Roma, Lourenço Pires, expressando preocupação com a perseguição implacável na Índia de tantos dos responsáveis pela riqueza do império.
Quando a Inquisição indiana finalmente foi abolida em 1820, a maioria dos registros associados a quase 3 séculos de atividade foram destruídos ou de alguma forma perdidos, o que tendeu a ocultar os detalhes das operações diárias. Mas a Inquisição ela fazia isso por todo mundo. Se encontrasse alguém praticando feitiçaria, eles matavam. Nesse período, se encontrasse um judeu, que era comum, judeu espalhado pelo mundo todo, anabatistas lá na Índia é muito difícil. Né? Nós não temos notícia. Temos notícia de anabatistas até na Rússia e na China, nesse período. Tá bom? Quando nós falarmos das perseguições da Rússia e da China, nós veremos que teve muitos anabatistas sendo perseguidos nesses países. Mas na Índia, realmente, eu não tenho notícia.